É uma alegria muito grande, em nome da Associação Cultural do Povo Búlgaro, Gagaúzo, Bessarabiano, iniciarmos um evento ilustrativo, onde hoje estamos comemorando 80 anos de imigração. Boas-vindas a todos, a alegria que contagia a todos nós, nesses momentos de confraternização, nesses momentos em que nos estamos revendo pessoas, essa confraternização gostosa, marcante das nossas origens. É uma satisfação muito grande tê-los nessa tarde de hoje, e vamos ter uma programação bem diversificada, uma programação que vamos ter a oportunidade de ouvir duas palestras interessantes, falando um pouco das nossas raízes, um pouco das origens. Vamos ter as homenagens, aquelas homenagens que vamos prestar às pessoas, aos imigrantes mais, os que estão remanescentes e que são a verdadeira essência da continuação de nós, que somos os filhos, parentes, que somos, enfim, descendentes do povo búlgaro, gagaúzo, bessarabiano. A alegria é muito grande. Eu sei que a gente sente aqui o pulsar da emoção de todos. E essa emoção a gente sente no fundo do coração. E raros são os momentos que a gente tem de confraternizar, de sentirmos. Puxa, quantas coisas bonitas nós temos. E isso, na tarde de hoje, a gente vai poder conviver juntos. Vamos ter momentos onde vamos rememorar alguns instantes em que aqui se chegaram na estação os nossos imigrantes aqui na hospedaria do Memorial do Imigrante. Inicialmente, eu não poderia deixar de agradecer à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Não poderia deixar de agradecer a diretoria do Memorial do Imigrante, na pessoa da presidente Ana Maria Costa Leitão Vieira. Hoje, neste ato, ela está sendo representada pelo seu Plínio Carnier, que é o representante do memorial na nossa abertura, na nossa solenidade. E o Plínio é um profissional que tem um trabalho magnífico aqui no memorial. Foi uma pessoa que colaborou muito quando nós tivemos nesse mesmo recinto a homenagem daquele comemoração dos 70 anos da exposição histórico-fotográfica, em comemoração àquela data. Muito obrigado, Plínio, pela sua participação, e estenda a toda a diretoria o nosso agradecimento. Bem, uma salva de palmas para ele. E como a nossa alegria é grande, a gente gostaria, nesse primeiro momento, nós gostaríamos de compor aqui a nossa mesa. E antes de nós compormos a mesa, a gente também gostaria de estender os nossos agradecimentos à comissão organizadora, que tornou possível a realização desse evento nos dias de hoje. Através do presidente atual, Dr. Jorge Agachov, presidente da comissão que organizou este evento, através da supervisora geral, Sônia Dimov, que muito contribuiu
para que hoje nós pudéssemos desfrutar das realizações que vamos ter durante o dia. Também a Jaci foi incansável na sua dedicação. Muitos dedicaram tempo para que a gente pudesse tornar viável a realização desse importante evento. Nesse primeiro momento, eu gostaria então de compor a mesa dos trabalhos de hoje. Então, gostaria de chamar o presidente, Dr. Jorge Agachó. Gostaria também que fizesse parte o primeiro vice-presidente, o senhor Petro Georgiev. Chamaria também Sônia Dimov. Também Jaci Carastão. E gostaria, claro, Dr. Jorge Possicone. Também fazendo parte da mesa o nosso diretor financeiro, Pedro Constantinopoli. Eu gostaria também de registrar que no dia 29 de outubro é realizado a festa mundial dos búlgaros bessarabianos. Então é uma data extremamente festiva, a lembrança em todo o mundo desta data. E não poderia deixar de mencionar aqui também, agradecer a presença do Padre Jorge Petrenko, da Igreja Ortodoxa Russa da Santíssima Trindade da Bielorrússia. Nesse primeiro momento, então, agora nós todos vamos ouvir o hino nacional brasileiro e em seguida vamos ouvir o hino nacional da Bulgária.
sequência dos nossos trabalhos, eu, nesse exato momento, vou passar a palavra ao atual presidente da Associação Cultural do Povo Búlgaro, Dr. Jorge Argadjon. Prezados amigos, minhas senhoras, meus senhores, é com grande satisfação que hoje conseguimos reunir todos esses nossos companheiros, descendentes búlgaros, os legítimos que imigraram em 1926, seus filhos e seus netos. A maioria, evidentemente por razões óbvias, não está presente, mas todos estão condignamente representados. Na qualidade de presidente da associação, eu quero informar que esta associação tem um objetivo, é de congregar toda a nossa ascendência, porque eu também sou brasileiro, mas sou filho de imigrantes, toda a nossa ascendência, e legitimar isso tudo para que possamos nos encontrar sempre amigos. O objetivo inicial da associação é, como nós estamos muito esparsos, e o Brasil é grande, graças a Deus, nós não sabemos onde estamos. Então nós precisamos saber onde estamos, quem somos e o que nós precisamos cadastrar, todos vocês. Então nós precisamos desse movimento inicial, que já foi iniciado quando se completou 30 anos da imigração, em 1956, um histórico piquenique na represa de Guarapiranga. Aquele piquenique foi organizado pelo senhor Jeremias Denisoikov, seu Pedro Gaidardi e João Denisoikov, e o senhor Pedro Kuralov. Eles foram os idealizadores do primeiro movimento de união dos descendentes búlgaros, bessarabianos e gagauzos. Mas, lamentavelmente, não vingou, porque naquela época eu fui eleito presidente. Então vocês estão vendo que eu não sou tão novinho assim, né? Isso foi em 1956. E pela destinação estou sendo eleito presidente novamente. E com muito orgulho eu espero representá-los e satisfazer as necessidades gloriosas de toda a nossa raça, de toda a nossa etnia. E parou por razões políticas, não pudemos continuar. Porém, em 1976 foi feita outra reunião e tentando se reunir novamente. Lamentavelmente, o senhor Pedro Terzi, que hoje não está presente conosco, ele organizou aquele evento de 1976, dos 50 anos da chegada dos imigrantes. Também não vingou, ficou naquele momento, naquele movimento. Em seguida, em 1976, sob a supervisão do senhor Nelson Grekov, nosso mestre de cerimônias hoje, da dona Sônia Limon, foi feita outra tentativa de firmarmos a associação. E foram feitos os festejos dos 50 anos da chegada do povo búlgaro no Brasil. Lamentavelmente também não vingou. E hoje, 80 anos da chegada do nosso pessoal, estamos tentando definitivamente firmar a nossa associação, com o benefício de nós sabermos, como eu disse inicialmente, quem somos e onde estamos e o que queremos. Então, de sabermos quem somos, nós estamos providenciando o cadastramento de todos. É difícil, está dando trabalho, mas estamos conseguindo. Onde estamos, também precisamos saber onde mora o nosso pessoal. E outra, para que viemos e qual é o destino da associação. A associação se pretende, como o próprio nome diz, cultural, difundir a cultura búlgara bessarabiana. Porque os nossos filhos, nem todos falam uma língua búlgara, lamentavelmente. Vamos promover cursos, eventos, uma série
eventos culturais. Então, eu quero deixar consignado aqui, né, a nossa afirmação de sociedade de trabalhar pelo pessoal. Nós estamos rastreando, né, todos os descendentes, eu vou repetir, para saber quem somos. Nós somos desconhecidos um pelo outro. Estamos nos reunindo hoje, tentando nos conhecer. Alguns já se conhecem. E quantos somos? A maioria, a grande quantidade de descendentes búlgaros é relevante. E onde estamos? Eu estou repetindo também esses 3 pontos. Então, nós estamos transformando a sociedade num polo atrativo, de congregar todo mundo num ponto só, para que possamos difundir a nossa cultura. O objetivo: preservação de uma identidade nacional búlgara, da nossa etnia, da nossa descendência, lamentavelmente abandonados à própria sorte pela política internacional e que não tivemos apoio até agora de jeito nenhum. Então, nós queremos formar aquele grupo de somos biológico culturalmente homogêneo. A sorte parece que vai nos favorecer. Para o ano, a União Europeia vai ser enriquecida com a presença da Bulgária. Ela vai fazer parte da União Europeia. Isso significa uma abertura e, quem sabe, um apoio aos búlgaros espalhados pelo mundo, que até agora estavam abandonados. Então, eu espero e tenho confiança que no futuro não muito distante, com a participação da Bulgária na União Europeia, possa nos orientar e nos legitimar a nossa etnia para a obtenção da cidadania búlgara, a dupla cidadania de que tanto queremos e merecemos. A Bessarabia, todos sabem, ela se formou pela diáspora de 400 mil búlgaros no fim do século XVII e começo do século XVIII. Houve uma dispersão desse pessoal que partiu para a Rússia, para a localidade de Kiev, pelo domínio otomano. Então o búlgaro bessarabiano é um herói legítimo. Ele não aceitou o domínio, ele largou e foi tentar a sorte lá na Ucrânia, de Kiev, né? Foi perseguido por grupos intolerantes. E para evitar essa perseguição, eles passaram para lá e, como eu já disse, formando um grupo biologicamente homogêneo, para preservar a sua etnia. Preservaram a língua, preservaram os costumes e a religião, que é próprio de um povo heróico. E eles se fixaram no Principado de Vlachko, Moldávia e Bessarabia. Fundaram a cidade de Volgrad e Komgrad, além de 64 aldeias, imaginem, naquela época. E preservaram, vou repetir, a fé, a língua materna, tradições e costumes. Portanto, meu pessoal, o nosso objetivo é grande. Nós temos um campo vastíssimo para explorar. E para complementar, para finalizar, esse povo heróico que não aceitou o domínio otomano e foi para a Rússia, na localidade de Kiev, hoje Kiev, né, que é um país independente, também dominado pelos romenos naquela época, não aceitaram o jugo romeno e vieram para o Brasil, mantendo sua tradição de heroísmo e de enfrentar o desconhecido, sem medo de enfrentar o desconhecido. E todos vieram aqui, e nós temos hoje, dos búlgaros, gaúchos, bessarabianos, temos juízes, temos promotores, temos advogados, temos políticos. A dona Dilma Youssef, do Ministério do Lula, é filha de búlgaros também. Quer dizer, o nosso pessoal progrediu e não dependeu de favores de ninguém, a custa própria de cada um deles. Portanto, eu quero render homenagem aos senhores aqui presentes, pelo heroísmo que vocês representam, de virem enfrentar o desconhecido e vencerem na vida como vocês venceram. Muito obrigado. Na sequência, eu gostaria de chamar a nossa secretária
Kátia Pazlar também fazer parte da mesa. Nós vamos, como sequência do evento desta tarde, vamos ouvir uma palestra do primeiro vice-presidente, que é o senhor Petko Georgiev. Ele proferirá uma palestra com o tema A origem dos búlgaros e do Estado búlgaro, a diáspora do povo búlgaro e a Bulgária moderna. Eu acho que esse panorama que o senhor Petko vai nos passar vai nos dar uma boa realidade do que um pouquinho está hoje o Estado búlgaro, para que os senhores tenham uma ideia, e ele tem um material valiosíssimo. E veio a questão de poucos dias de uma viagem lá da Bulgária. Doutor Petko. Boa tarde. Bom, primeiro eu preciso me apresentar. Provavelmente o único búlgaro nascido na Bulgária de vocês, desse grupo, sou eu. Eu também. 2, 3, e eu. Prazer em conhecer o Paz. Então, me enganei, nós somos muito mais numerosos do que esperava. Vou contar mais um pouco de que maneira eu me associei, estou colaborando com esse vosso grupo. Eu fui convidado alguns tempos atrás para participar no lançamento do livro do Dr. Jorge, e nos apresentamos. E depois aconteceram várias coincidências. Ele mora em Ribeirão Preto, onde mora um grande amigo meu. Fomos lá, visitamos a casa dele, e como foi surpresa que a esposa dele era amiga de infância da minha mulher, no interior de São Paulo. Depois nós fomos na casa de um amigo nosso onde estava hospedado, e qual foi a segunda surpresa? Ele também era juiz colega do Dr. Jorge de Ribeirão Preto. Então se estabeleceu uma amizade bastante interessante entre nós e uma colaboração bastante interessante. Por que estou participando desse, vamos dizer, desse evento? Achei muito bonito vocês que vieram 80 anos atrás para cá, da Bessarabia, e migraram para a Bessarabia no fim do século XVIII, terem interesse de buscar as vossas raízes. E eu acho que tal negócio podia ser de alguma maneira útil na busca dessas raízes. Primeiro, falo búlgaro, segundo, leio búlgaro, terceiro, tenho parentes na Bulgária, quarto, já esteve 10, 15 vezes na Bulgária. E posso trazer material valioso. Por exemplo, antes do evento, vocês viram aqui os vídeos, DVDs que eu trouxe, danças búlgaras, roupa típica búlgara, instrumentos típicos da música búlgara e assim por diante. Bom, foram os búlgaros que nasceram na Bulgária. Vou fazer uma pergunta, porque quando eu conheci a minha mulher 45 anos atrás, no dia seguinte marcamos um encontro e no dia seguinte encontramos. Ela foi muito feliz. Ser capital da Bulgária só. Depois descobri que a noite inteira ela tinha estudado dentro de enciclopédias, etc., para saber onde ficava a Bulgária. Então a primeira coisa que faço, tem alguma ideia onde fica a Bulgária de hoje? Quem sabe onde fica a Bulgária? Levanta a mão. Uma minoria. Bulgária hoje em dia está ficando um país bastante conhecido. Por quê? Porque primeiro vai entrar a partir de 1º de janeiro, vai ter na União Europeia. Eu estive na Bulgária tentando naturalizar os meus filhos para ter um passaporte europeu, porque a minha filha mora na Inglaterra e estava querendo trabalhar lá. Qual não foi na minha surpresa que tem uma fila de 70 mil búlgaros morando fora da Bulgária, na fila de se naturalizar e não ter um passaporte da União Europeia. Então já a Bulgária está ficando um país bastante interessante, com um turismo muito desenvolvido, país lindo. Quem sabe na sequência da programação cultural, nós vamos ver alguns DVDs que trouxe da Bulgária, mostrando, vamos dizer, a natureza búlgara, os hotéis búlgaros, Mar Negro, assim por diante. Bom, voltando para quem não sabe onde fica a Bulgária, num país pequeno de 111 mil quilômetros quadrados. Sabe o que é 111 mil quilômetros quadrados? Metade do estado do Paraná. 8 milhões de habitantes, fica na Península Balcânica. Península Balcânica está no negócio, a Europa tem 3 penínsulas. Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal,
dos Apeninos, onde fica a Itália, a famosa bota, e Balcânica. Balcânica, vamos dizer, é um saco de gatos. Deve ter 10, 15 países brigando nos últimos 5.000 anos entre eles. Bulgária se chama Balcânica por quê? Porque a montanha principal dessa península, que vem da Iugoslávia e termina no Mar Negro, se chama Balcãs. Então daí, Balcânica. Em búlgaro tem outro nome a Balcãs, se chama Stara Planina. Stara Planina quer dizer exatamente a montanha velha, a montanha antiga. Bom, Bulgária é um país de, como falei, 111 mil quilômetros quadrados, capital Sófia. Ela está limitado na este a Mar Negro. Acho que todo mundo sabe o que é Mar Negro, né? O mar, vamos dizer que Bulgária tem mais de uns 400 quilômetros dessa costa do Mar Negro. Ao sul é Grécia, ao norte é Romênia, Ucrânia, Crimeia e assim por diante. Quais são os limites, quais são os vizinhos da Bulgária? Alguém sabe quais são os vizinhos da Bulgária? Grécia. Bom, não vale quem nasceu na Bulgária. Ela é brasileira. Alguém pode dizer? Romênia, Grécia, Turquia, Macedônia. O cara está dando bola. Bom, os limites dos vizinhos da Bulgária, o norte é a Romênia. É a maior fronteira, são 600 quilômetros e a fronteira é feita pelo famoso rio Danúbio. A leste é Mar Negro, ao sul é Turquia, Grécia e agora Macedônia. E a oeste é Sérvia. Então, Bulgária é um país basicamente montanhoso. Tem grandes montanhas e tem algumas planícies. Planícies são basicamente ao norte da Bulgária, entre a cidade de Stara Planina, Balcãs e Danúbio, e ao sul a famosa Trácia. São uma das terras mais férteis da Europa, tanto a planície do Danúbio como, vamos dizer, a Trácia ao sul. Bulgária tem o monte mais alto da Península Balcânica. Só para ter uma ideia, a briga que existe entre, vamos dizer, gregos e búlgaros. Todo mundo acha, os gregos acham que o maior monte é Monte Olimpo, né? Todo mundo sabe da mitologia. Só que a Bulgária tem um monte chamado Musala, que durante o comunismo se chamava Monte Stalin, que tem 3 metros a mais do que o Monte Olimpo. Os gregos, que para nós, só para ter uma ideia, vou contar uns episódios da história entre Bulgária e Grécia. Os búlgaros e gregos são mais ou menos como brasileiros e argentinos. Só para terem uma ideia, o grande imperador, tem um imperador grego chamado Basílio Matador de Búlgaros. Sabe por quê? Porque ele prendeu, vamos dizer, teve uma batalha, 10 mil búlgaros soldados, ele aprisionou, mandou cegar todos eles, deixou a cada 100 um caolho e mandou de volta para a Bulgária. O rei búlgaro, quando viu isso, que teve um infarto e morreu, e Bulgária ficou dominada pela Grécia, naquela época, o Império Bizantino, por mais ou menos 150 anos. Tem outras histórias também parecidas. Um dos nossos primeiros reis, naquela época se chamava Cam, Bulgária ainda não era país cristão, foi lutar ao oeste. Quando estava voltando, um imperador grego chamado Nikiforos atacou a capital, saqueou a capital. O búlgaro se vingou, pegou o tal de Nikiforos, matou ele, cortou a cabeça, tirou os miolos, fez uma taça e bebeu vinho, porque pelos hábitos búlgaros daquela época, bebendo vinho na cabeça do seu inimigo, você adquiria todas as qualidades do inimigo. Então, só para ter um pouco de ideia das nossas brigas, nosso relacionamento amistoso com os nossos vizinhos gregos. Então, voltando à história lá do Monte Olimpo, os gregos, para ganharem a batalha de Musala, que é 3 metros mais alto, estão fazendo edificações de concreto no Monte Olimpo para ficar pelo menos 1 metro mais alto do que o Monte Búlgaro. Bom, então esse Monte Olimpo tem praticamente 3 mil metros, 2.900 e poucos metros. Bulgária hoje em dia é um país, uma república democrática. O comunismo caiu, vamos dizer, mais ou menos 20 anos atrás, na queda do Muro de Berlim, e por coincidência tem segundo turno amanhã também para eleger
novo presidente búlgaro. Então, mesmo nisso, nós temos alguma coincidência entre Brasil e Bulgária. Ela vai entrar, a partir de 1º de janeiro, na União Europeia, como falei. Tem 70 mil búlgaros morando perto da Bulgária, búlgaros étnicos, na fila para se naturalizarem, para terem esse passaporte e poderem trabalhar na União Europeia. Bulgária também faz parte da NATO. Eu acho, que estive agora na Bulgária, falei com muitos amigos, pelo menos a minha família é bastante grande, nós somos 56 primos de primeiro grau. Alguns já estão velhos e morreram, porém ainda tem quase 40 sobrando. Então tem uma grande discussão se vale a pena ou não vale a pena a Bulgária entrar na União Europeia. Os mais velhos, os mais jovens acham que vale, os mais velhos acham que não vale. Bulgária também é um país muito parecido com o Brasil. Os meus amigos perguntavam: você sabe o que é corrupção? Eu falei: não. Você sabe o que é político corrupto? Não. Sabe o que é máfia? Sabe o que é isso ou aquilo? Então, trocando em minutos, se pegar o jornal búlgaro e tirar a Bulgária e colocar o Brasil, a mesma história que estamos vendo nos jornais e vice-versa. Então, boa parte, vamos dizer, dos búlgaros acham que a Bulgária entrando na União Europeia vai acontecer o quê? A União Europeia vai exercer uma pressão para moralizar os hábitos políticos da Bulgária. Bom, a população da Bulgária, como eu falei, é aproximadamente 8 milhões de habitantes e tem grande perigo. O povo búlgaro, na média, tem um filho. A população búlgara está diminuindo. Tem minorias búlgaras, turcos e ciganos, têm geralmente 4 ou 5 filhos. Então, alguns dos búlgaros tradicionais têm medo que daqui 50, 100 anos, a Bulgária vai virar um país de ciganos. Não sei se vai acontecer ou não vai. A língua que se fala na Bulgária, acho que todo mundo sabe, é búlgaro, né? A segunda língua é turco, mais ou menos 8% dos búlgaros da população fala turco, e a terceira é cigano. Cigano deve ter 4 ou 5% da população falando, vamos dizer, essa língua cigana. A população, a idade média são 72 anos, sendo que as mulheres vivem para variar um pouco mais, 76, e os homens um pouco menos, em torno de 66, 67. Praticamente não tem analfabetos, tem mais ou menos, quem sabe, 1 ou 2% de analfabetos, e aquilo que me deram, vamos dizer, da agência búlgara, agência estatal para búlgaros no exterior, me deram dados, parece que tem 10% de desemprego e mais ou menos 10% de búlgaros vivendo abaixo da linha de pobreza extrema. Bom, em termos de Bulgária de hoje é mais ou menos isso. Bulgária também faz parte da OTAN. Bulgária é um país estrategicamente muito interessante porque Bulgária é a última fronteira entre o Ocidente e o Oriente. Depois da Bulgária começa o mundo islâmico. E, infelizmente, a Bulgária também tem enviado, vamos dizer, quem sabe, desculpa a expressão, puxar o saco dos americanos e conseguir investimento, tem enviado tropas, vamos dizer, no Iraque. Parece que tem 10 ou 12 búlgaros também mortos no Iraque e teve alguns sequestros também. Bulgária também faz parte do OTAN, se não me engano, faz 10 ou 12 anos. Bom, alguém sabe a origem da palavra búlgaro? Bom, as dicas aqui. Os nascidos da Bulgária. O Demétrio. Aparentemente, a desgraça dos búlgaros é que nós fomos dominados pelos turcos durante 500 anos. Durante 500 anos, praticamente, o Estado búlgaro desapareceu. E nós fomos libertados, entre aspas, pelos russos em 1878 e tentou-se reconstruir a Bulgária nas terras onde moravam os búlgaros na antiguidade. Só que a Bulgária é um país estrategicamente muito importante. Vocês que vieram, vamos dizer, vossos pais, antepassados vieram da Moldávia, devem saber um pouco de história russa. O grande imperador russo, Pedro o Grande, ele fez um legado. A Rússia tem, vamos dizer, um problema muito sério em termos militares. Toda a frota russa se encontrava em mares que congelavam durante o inverno. Então o único mar que não congelava durante o inverno era o Mar Negro, o Mar Quente. Só que para a frota russa poder ser para o Mar Mediterrâneo, tinha que passar por 2 estreitos. Quem sabe vocês ouviram falar, um se chama Bósforo, outro Dardanelos.
Eles são estreitos, de fato muito estreitos, deve ter, quem sabe, 100 metros de largura. Então, seguramente, afundando os turcos, que dominam esses dois estreitos, afundando um navio em cada um desses estreitos, a frota russa fica presa no Mar Negro. Então, desde a época o Pedro Grande tem, vamos dizer, uma missão, uma vocação de transformar o Mar Negro num mar quase que interno russo, num lago russo. Quando a Bulgária foi libertada pelos russos em 1878, eles quiseram reconstruir a Grande Bulgária e até praticamente quase acesso a cidade de Bósforo. Só que grandes potências, você deve ter ouvido falar de dois senhores russos chamados Bismarck e outro de Israel, um inglês e outro alemão, eles negaram isto para a Bulgária para evitarem que a Rússia tivesse grande influência. Então a Grande Bulgária, que ia ser composta pelos búlgaros que habitavam lá nos últimos séculos, vamos dizer, praticamente foi massacrada, foi dividida, etc. e tal. Lá no começo do século XX, a Bulgária tentou se unir e depois participou de 3 guerras. A primeira guerra foi a tal de Guerra Balcânica, a Guerra do Báltico. O que foi feito nessa guerra? Praticamente se uniram todas as antigas colônias ou países dominados pelos turcos, Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia, para atacar a Rússia. Só que os búlgaros tinham uma divisão prévia quem ia ficar com que das terras do antigo Império Otomano. Só que durante essa guerra, o que aconteceu? A Sérvia ia ficar com a atual Albânia. Só que o Império Austro-Húngaro o que fez? Ele decidiu criar Estado independente da Albânia. Então os sérvios, enquanto os búlgaros estavam ali à frente, chegando perto de Istambul, Constantinopla, só como curiosidade, em búlgaro, Constantinopla é chamado Tsarigrad. Tsarigrad, literalmente traduzido, quer dizer a cidade dos reis. Eles estavam praticamente sitiando Tsarigrad, nesse ínterim o que aconteceu? Gregos, sérvios, etc., conseguiram atacar ou dividir as terras que eram destinadas para a Bulgária. O nosso rei, era o rei de origem alemã chamado Ferdinando, ele não tem muita alternativa, ele fez uma guerra contra os antigos aliados. E o que aconteceu? Os rumenos ao norte do Danúbio também se aproveitaram e atacaram, chegaram perto da Sófia. Então a Bulgária, em lugar de unificar as terras dele, onde moravam búlgaros, o que fez? Ela perdeu quase tudo. Primeira era, segunda era. Na Primeira Guerra Mundial, para recuperar todo a Bulgária foi aliada à Alemanha. Só que a Alemanha perdeu a guerra. A Bulgária perdeu mais um pouco das terras dele. Na Segunda Guerra Mundial, o rei Boris III também se aliou à Alemanha. Conseguiu recuperar tudo. A Bulgária chegou a Mar Egeu, recuperou, vamos dizer, as vizinhanças, etc. Perdemos também a guerra. Moral da história, a Bulgária perdeu mais um pouco daquilo que tinha. Então, o nosso povo búlgaro, devido à situação, vamos dizer, estratégica que encontra, o país é muito sofrido. Hoje em dia, agora dando um link, a tal de diáspora búlgara. Está aprovado, inclusive eu disponibilizei tudo o que estou falando, traduzi alguns autores búlgaros, está com Sônia, tem tudo isso, querendo, dão aos vossos interesses, eu posso dar para vocês todo esse material. A tal de diáspora búlgara, o que acontece? Bulgária tem, vamos dizer, uma palavra chamada estrangeiro próximo, estrangeiro vizinho. Em búlgaro se chama Bliska Chujbina. Chujbina em búlgaro é estrangeiro, Bliska é perto. Os mais antigos, quem sabe, lembram dessas palavras. Quais são esses países? Primeiro, vamos dizer, Macedônia. Macedônia, segundo consta, é povoada por, vamos dizer, povos de origem búlgara, e falam uma língua que é praticamente dialeto búlgaro. Só que durante a guerra, a Segunda Guerra, no fim da Segunda Guerra, por razões geopolíticas, o que aconteceu? Foi criado um pouco antes de Iugoslávia. Iugoslávia é um país, tanto assim que agora foi totalmente desmembrado, um país totalmente artificial. Por quê? Para quem não sabe, Iugoslávia, literalmente falando, quer dizer país dos eslavos do sul. Yug, em língua eslava, é sul. Slávia, país dos eslavos. Ela foi composta de 7 repúblicas independentes, uma das quais era a Macedônia. Então, dentro da política iugoslava, ele tinha todo o interesse em dizer o quê? Macedônia não seria de origem búlgara. Então, já foi inventado o seguinte, que Macedônia são descendentes de Alexandre o Grande. Não tem nada a ver com búlgaro. Entretanto, a língua é totalmente búlgara e um dialeto búlgaro. Aconteceram coisas curiosas.
4 ou 5 anos atrás veio, vamos dizer, presidente da Macedônia visitar a Bulgária. Fim da picada. Teve um tradutor oficial. A mesma história veio o governador do Rio em São Paulo e falaram que são dois povos totalmente diferentes e tem um tradutor traduzindo o que o governador carioca está falando para o governador paulista. Então, na Macedônia hoje vivem alguma coisa como 1 milhão e pouco de búlgaros. A Grécia é a mesma história. Tem muitos búlgaros, só que durante muito tempo foram perseguidos. Como hoje em dia a Grécia faz parte da União Europeia, praticamente tem que respeitar as minorias. Então hoje começam a se montar algumas associações de búlgaros na Grécia. Turquia é a mesma história. Tem muitos turcos que viviam durante 500 mais anos na Bulgária. Eles foram lá para Turquia. Hoje em dia alguns estão mantendo o nome búlgaro e a maioria deles são chamados búlgaros muçulmanos. Eles são búlgaros, porém professam uma fé muçulmana. Na Sérvia, eu conheço bem a história da Sérvia porque os meus pais nasceram lá e tiveram perseguidos pelos sérvios, tiveram que migrar da Sérvia para a Bulgária. Teve grande perseguição e como a Sérvia está fora da União Europeia, seguramente ainda não vai ter ainda algumas perseguições. Tem búlgaros na Albânia, tem búlgaros na Turquia, tem búlgaros também na Romênia. Aparentemente os búlgaros melhor tratados são na Romênia, tem comunidades próprias e sobe. Isso não é o grande ditador romeno, que podia ser matou na queda do comunismo, Ceausescu, parece que é de origem búlgara. Isso seguramente não parece muito, não é grande referencial, porém, o fato histórico para constar. Bom, fora desse Oriente, vamos dizer, vizinhança próxima, tem búlgaros na vizinhança um pouco mais fugida. Por exemplo, bolsas turísticas. Imagino que o doutor Cosiclo vai falar um pouco mais, vai se estender sobre as bolsas de origem quando se deu essa imigração búlgara na Bessarabia e o que aconteceu depois. Eu tenho também material aí, encontrei, vamos dizer agora, na Bulgária, com o presidente da Associação do Búlgaro Bessarabianos do Mundo. Bessarabia, a atual República Moldava, para aqui no português é Moldávia. Lá na Bulgária chamavam Moldova, não sei a pronúncia certa. Ele, vamos dizer, reitor de uma universidade búlgara numa cidade chamada Taraklia. Não sei se vocês ouviram falar. 25% dos búlgaros da Moldávia, perto de 100 mil, moram nessa cidade. Tem búlgaros que estão morando, vamos dizer, na Ucrânia. Ucrânia tem uma discrepância muito grande entre a quantidade de búlgaros oficiais que moram lá e extra-oficiais. Por quê? Porque durante 2 guerras mundiais, a Bulgária lutou contra a Rússia, ao lado da Alemanha. Então, boa parte dos búlgaros da Ucrânia foram deportados para a Sibéria ou para alguma outra república da Ásia Central, tipo o Cazaquistão, o Uzbequistão e assim por diante. Tem búlgaros na Rússia morando. Bom, voltando à diáspora. Hoje em dia é provado que entra na Bulgária alguma coisa como 2 bilhões de euros por ano de contribuições, tanto de búlgaros que moram no exterior, como de búlgaros do exterior que estão investindo na Bulgária. Então vamos ter uma quantidade muito grande. Estou fazendo um levantamento, parece que moram fora da Bulgária 4 milhões de búlgaros. Então tem um PIB complementar que está entrando lá através desses búlgaros no exterior, e fora disso uma contingente muito grande de búlgaros, etc. No tal de estrangeiro, vamos ter um giro, Áustria-Hungria. Você deve saber dos vossos pais, ou dos vossos antecedentes, que búlgaros eram sempre muito fortes em termos de jardinagem. Então muitos e muitos búlgaros emigraram para a Áustria e para a Hungria, muitos anos atrás, para fazer o quê? Como jardineiros. Hoje em dia tem descendentes desses búlgaros morando lá. Depois da queda do muro de Berlim, o que aconteceu? Teve uma leva, dizem que em 10 anos 900 mil búlgaros emigraram na Bulgária. 900. Sobe, foi uma grande surpresa, a segunda cidade búlgara do mundo, fora de Sófia, da capital, é Chicago. Dizem que em Chicago moram entre 200 e 300 mil búlgaros. Dizem que tem 6 estações de rádio, não sei quantas igrejas, televisão e assim por diante. A nossa amiga Kátia Pavlar, ela esteve no Canadá. Lá também parece que tem uma importante colônia búlgara. O que mais? Na América, a colonização búlgara foi da onde? Basicamente, Estados Unidos, Canadá
na América do Sul, Argentina, Venezuela e Uruguai. A primeira leva de búlgaros em Bulgária teve um levante no começo do século XX, chamado Levante de Linder. Teve um grande massacre, e o que aconteceu? Várias pessoas da atual Macedônia ou da Grécia, perto do Mar Egeu, fugiram para os Estados Unidos. Quem mais tem? Hoje também parece que tem uma colônia muito importante búlgara na Europa Ocidental, entre a Espanha, a Itália, a Grã-Bretanha, a França e sobretudo a Alemanha. Bom, para voltar agora para dar uma resposta para aquela pergunta que fiz um pouco lá atrás, de onde veio a palavra búlgara? Alguém tem alguma dúvida? Como o tempo é curto, e não quero me estender muito, tentei dar a maior quantidade de informações em curto espaço de tempo. Queria dar uma pausa. Se tiver alguma dúvida, levanta, posso dar informações complementares sobre a Bulgária de hoje. Alguém? Alguma dúvida? Qual a origem da palavra? Não, vamos primeiro dar uma pausa para ver se tem alguma dúvida, depois a gente fala. Bom, eu fui professor durante 20 anos no universitário e sei que quando você pergunta a um aluno tem alguma dúvida, um olha o outro e como ninguém levanta a mão, fala, poxa, eu não posso ser mais duro de todos. Vou falar que também entendi tudo. Vamos voltar aqui. Vou começar a fazer perguntas e você vê que a maioria não entendeu nada. Tem muitas dúvidas, só que tem vergonha de perguntar. Fala. Eu gostaria de saber alguma coisa. Eu não, mas provavelmente todo mundo aqui. De onde vem só origem, não sobre a palavra. Sobre Kiril e Metodo. Bom? Sobre Kiril e Metodo. Bom, Kiril e Metodo. Kiril e Metodo, vamos dizer, são dois irmãos que o alfabeto cirílico, que é escrito na Bulgária, escrito na Rússia, imagina Ucrânia, Sérvia, etc., em homenagem a esse irmão Kiril. Até hoje se discute, o irmão Kiril, um dos dois, ele morava numa cidade, que essa era a segunda cidade de importância no Império Bizantino, chamada Salônica. E ele foi encarregado pelo imperador bizantino naquela época de fazer, vamos dizer, um alfabeto para poder ser usado dentro do povo eslavos. Foi muito adiantado naquela época, porque naquela época, deve ter sido pelo ano 800, evangelho na igreja, o serviço era feito praticamente em 3 línguas: grego, latim e acho que hebraico, se não me engano. Bom, o que acontece? Pela primeira vez começou a se rezar missa nas igrejas onde moravam eslavos em língua própria eslava. Eles foram perseguidos, inclusive tiveram que ir até Roma se explicar junto ao Papa devido a essa heresia. Então está negociando os dois irmãos Kiril e Metodo. A data é festejada 24 de maio todos os anos. São os pais, vamos dizer, da cultura búlgara e por tabela da cultura eslava. Hoje em dia todo mundo sabe o que é a Rússia, grande potência. Só que ninguém sabe que naquela época, da época do Kiril e Metodo, a Rússia não existia, era um pequeno principado perto de Kiev. E os búlgaros que deram tanto a religião ortodoxa para os russos, como o próprio alfabeto cirílico para os russos. Isso não sei se atendia. Tem um material disponível, também tem 5 páginas sobre o alfabeto cirílico. Antes desse alfabeto, o primeiro alfabeto que o irmão Kiril e Metodo fizeram era o tal de Glagolitsa. Era um alfabeto diferente, porém depois um dos sucessores, um dos discípulos deles, vamos dizer, os feitios desse alfabeto cirílico que hoje se escreve na Rússia, Bulgária, Sérvia, Ucrânia e quem sabe algum outro país. Mais um país. A Mongólia inteira escreve no nosso. Mongólia? Isso não sabia. Fala. Olha, sinceramente, eu prefiro que o Dr. Jorge explique mais. Aquilo que diz os gaúchos tem algumas controvérsias, aparentemente. Uns acham que são, vamos dizer, búlgaros de fé muçulmana, outros acham que são os búlgaros, vamos dizer, originais. Búlgaros velhos. Eu vou entrar em seguida, quando começar a falar a origem da palavra búlgaro, eu vou entrar nesse lugar. Bom, vamos. Qual é o sistema de governo, não na teoria, no código, mas na prática, que tem alguma realmente democracia e
E dentro disso, como é que está a liberdade religiosa? Tirando o comunismo e tirando a igreja ortodoxa, existe liberdade religiosa? E última pergunta, turismo aqui para nós irmos lá, é fácil ou é complicado em termos de preço e acomodações? Vamos por parte. Em termos de turismo, depois vou fazer um parênteses e respondo em seguida. A Bulgária é um país muito bonito. Inclusive, não sei se o doutor Averchov trouxe da Bulgária um DVD sobre quanto era a beleza natural do país. Um dos países, não por ser búlgaro, é um dos países mais bonitos da Europa. Tem montanha, tem mar, tem planícies, tem tudo que vocês podem imaginar. Eu estive agora na Bulgária com meu filho de 30 anos pela primeira vez na Bulgária e viajamos alguns fins de semana pela Bulgária. Tem grandes hotéis, tem grandes hospedarias, come-se bem. O meu filho falou: pai, eu vou te dar a definição aqui é búlgaro. Vocês comem muito, bebem muito, gostam de bater papo e são muito hospitaleiros. Bulgária é considerada, vamos dizer, um dos povos, Bulgária é considerado um dos povos mais hospitaleiros do mundo. Um pequeno, em seguida respondo, deixa, eu chego lá. O problema é o seguinte: conta-se que os búlgaros, os antigos búlgaros eram tão hospitaleiros. Se você fosse o pior inimigo do búlgaro, batendo na porta dele, ele te recebia e te tratava enquanto você permanecesse na casa como rei. Só que na hora que você saísse da casa dele, te matava. Então essa é a famosa hospitalidade búlgara. Aberta, quando era casa búlgara, aberta para qualquer um. A hospitalidade búlgara é famosa. O búlgaro é o povo mais hospitaleiro do mundo. Então, só que enquanto eu falei pela casa deles, saindo, nada é garantido. Bom, vamos ao turismo. Bulgária é democracia, acho que sim. Inclusive tem uma ressaca, tem quantidade de 2 ou 3 anos para cá, tem uma quantidade incrível de jornais. Na televisão em horário você fala tudo o que pode imaginar. Tem partido, acho que tem mais partido do que o próprio Brasil, etc. O povo búlgaro acho que nunca teve discriminação, vamos dizer, perseguição religiosa. Tanto assim, eu trabalhei muitos anos numa empresa de imóveis e nós tínhamos um sócio em Israel. Tem que ver a hospitalidade, vamos dizer, o pessoal de Israel, os imigrantes que moravam na Bulgária e que foram para Israel, como te recebem quando você diz que é búlgaro. Um dos poucos povos, o único país, basicamente aliado à Alemanha de Hitler, que não permitiu serem perseguidos os judeus. Então o povo búlgaro sempre teve uma tolerância religiosa e cultural imensa. As religiões que se professam na Bulgária basicamente devem ser 90% ortodoxa, deve ser 7 ou 8% muçulmana e um pouco de católico. Não sei, não posso dizer. Tem igreja católica. Bom, hotéis tem, como a vida na Bulgária. Acho que em termos de preços, infelizmente eu estive na Bulgária 30 anos atrás, na época do comunismo. Eu convidei os meus 56 primos de família no jantar. Bom, acho que paguei $40 para 50 pessoas, mais comendo e bebendo, era de graça. Hoje em dia os preços são muito parecidos com preços brasileiros, só que tem um detalhe: os salários são muito baixos. Tem gente, vamos dizer, que ganha muita grana e tem gente que ganha muito pouco. Imagina, a moeda é o leva ainda? a moeda é leva, imagino que no futuro próximo vai ser euro. €1 vale 2 leva. €1 vale mais ou menos $1 vale um leva e meio. Pode ir, inclusive se tiver interesse, eu vou disponibilizar com Sônia vários materiais sobre o turismo na Bulgária, tenho vários livros, folhetos, DVDs, etc. e tal. Se tiver interesse, a gente pode programar um outro encontro, exatamente falando especificamente sobre o assunto. Bom, eu falei que tinha muito poucos búlgaros nascidos na Bulgária, aqui. Acabou de chegar o nosso representante comercial da Bulgária, o senhor Poder. Parabéns.
todo mundo perguntou sobre a origem da palavra búlgaro. Se quiser uma brecha... Vamos voltar. É que nesse exato momento nós temos a honra de receber aqui o representante da Embaixada da República da Bulgária, o conselheiro, chefe econômico-comercial, senhor Boiko Godev. Uma salva de palmas. Para nós é uma satisfação muito grande tê-lo em nosso meio. E o padre Saliba também abrilhantando o nosso evento do dia de hoje. Todos os ensinamentos e as informações que o Sr. Petro nos abrilhantou nesse momento e que contribuiu de maneira significativa, de forma riquíssima no conhecimento, na formação e na informação das nossas origens. Eu acho que essa tarde de comemoração tem um valor significativo para todos nós. Nós estamos imensamente emocionados e satisfeitos por essa ampla gama de conhecimento que tivemos nessa tarde com relação a essas informações. Mas o Sr. Petro ainda tem uma resposta aí, uma mensagem com relação ao que foi, qual a origem da palavra específica búlgara. Tem se discutido muito, vamos dizer, a origem da palavra búlgaro, né? O Estado moderno búlgaro foi criado em 671 pelo cão Asparuh, que é o famoso proto-búlgaros. O que são proto-búlgaros? São búlgaros que vieram, vamos dizer, da Ásia Central. Naquela época, um pouco antes, tinha uma chamada Grande Bulgária, o Império Búlgaro entre os rios Volga e Don. Ele atravessou o Danúbio, liderou várias, vamos dizer, povos eslavos que moravam, vamos dizer, beirando o Império Otomano, o Império Bizantino, atacou o Império Bizantino e criou, vamos dizer, o Estado moderno búlgaro. Bom, discute-se, então, basicamente, Bulgária vem de onde? Dos proto-búlgaros. Um povo que tinha um grande império, vamos dizer, pelo ano 300, 400, 500, na Ásia Central, entre Volga e Don. Hoje em dia, durante muito tempo, tinha muita controvérsia e muita especulação e muita manipulação sobre a origem dos búlgaros. Eu sei da Bulgária exatamente, acho que vai fazer 50 anos atrás. Nós estudávamos basicamente que búlgaros eram praticamente eslavos, muito poucos búlgaros tinham vindo naquela época, a língua era totalmente eslava, etc. e tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Bulgária fez parte lutou junto com Hitler, junto com a Alemanha. Dizem que, como Hitler, no famoso livro dele, A Minha Luta, falava que os eslavos eram externos da raça germânica, ele inventou que os búlgaros não eram eslavos, eram os prussianos da Península Balcânica. Hoje em dia, você pesquisa e você vê que a palavra búlgara é conhecida 3, 4, 5 mil anos atrás na Ásia. Tem várias teorias, tenho lido muita coisa, mas preciso obviamente checar. Aparentemente, vamos dizer, os búlgaros, a primeira vez a palavra búlgara foi ouvida ou pronunciada num vale chamado Pamir, onde hoje, vamos dizer, nas Himalaias. Eu, alguns anos atrás, numa loja tailandesa, comprei uma gravura, consta o seguinte: idade de bronze, trabalhador búlgaro de cobre, 3 mil anos antes de Jesus Cristo. Então, seguramente na Ásia a palavra búlgara era conhecida pelo menos 5 mil anos atrás. Então, dizem hoje, só para vocês terem uma ideia, Bulgária é o estado mais antigo na Europa com o mesmo nome. São 1300 e poucos anos, o estado se chama Bulgária. Nós provavelmente temos alguma origem daqueles proto-búlgaros da Ásia, porque ninguém, nem os eslavos sabem pronunciar como se Bulgária. A pronúncia de Bulgária é Bulgária. Só os búlgaros sabem pronunciar isso. Hoje em dia parece que fizeram pesquisas comparando, vamos dizer, linguagens, etc. Parece que os países perto de Afeganistão, etc., também sabem pronunciar esse som. Outra coisa das origens dos búlgaros: o sistema familiar búlgaro é totalmente completo.
No Brasil, todo mundo é tio, tia e primo. Na Bulgária, por exemplo, tem um nome para irmão do pai, um nome para irmão da mãe. Vocês, os mais antigos, têm para Ticho, Ledo, Tito, Vuicho, assim por diante. Tem nome para irmão mais velho, Pate. Tem nome para irmã mais velha, Kaka, e assim por diante. Então, aparentemente, o povo búlgaro, a origem búlgara, a palavra búlgara, é de pelo menos, vamos dizer, um povo que existe pelo menos 5.000 anos. Então, isso eu estou falando porque, à medida que comecei a estudar isso de perto, me sinto profundamente orgulhoso. A pequena Bulgária hoje, de 111 mil quilômetros quadrados, tem muita história, muita origem e, sei lá, muita tradição. Outra coisa, a fundação do povo búlgaro. Aparentemente, o povo búlgaro moderno é fundado, vamos dizer, colocado em cima de 3 povos: os proto-búlgaros, os eslavos e os trácios. Trácios são os primeiros habitantes da Península Balcânica. É uma civilização absolutamente maravilhosa. Bom, quem entende mitologia, quem gosta, Orfeu, o famoso deus, que quando cantava, até as pedras começaram a se mexer, os animais ficavam parados, tinham, vamos dizer, era maravilhoso, era Trácio. Todo mundo deve ter ouvido falar de Espartacus. Espartacus era um eslavo, o cara que liberou, vamos dizer, o movimento dos escravos romanos e quase acabou com o Império Romano. Era também Trácio. Então, os búlgaros modernos, aparentemente, vamos dizer, a junção de 3 raças básicas: eslavos, búlgaros e trácios. Fora que dizem que a Bulgária, ao longo dos anos, foi invadida não sei quantas dezenas de vezes. Então, deve ter sobrado um pouco de tudo. Não esqueçam que a Bulgária era, antes do canal de Suez, o único caminho por terra que passava, vamos dizer, o Oriente e o Ocidente, passava pela Bulgária, Constantinopla ia para frente. Então, um país muito estratégico ao longo dos anos. Então, não sei, terminando, eu fico muito feliz, vamos dizer, em participar nessa reunião, de dar algumas informações para vocês, de onde vem a palavra búlgaro, de onde vocês são, e gostaria que vocês tivessem tanto orgulho quanto eu pelas vossas origens. Só. Agradecemos mais uma vez, novamente, a brilhante explicação do Sr. Pedro por nos abrilhantou nesse momento. Agora, nós vamos por uma segunda parte da nossa solenidade de comemoração dos 80 anos da imigração do povo búlgaro, gagaúzo e bessarabiano, aquele momento marcante em que nós vamos homenagear os verdadeiros. A razão de nós estarmos aqui é a razão de tê-los aqui conosco. Nós vamos fazer uma homenagem aos nossos queridos participantes e presentes aqui. E eu vou chamar nominalmente para que receba aqui as nossas homenagens. Eu vou chamar a senhora América Kairiak. Para entregar a mensagem, eu pediria que o senhor Boiko Goder fizesse a entrega da medalha para a senhora América. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns. A senhora América Kairiak é tia do Dr. Jorge Kossikov. Estamos todos em família, sempre. Muito obrigado.
Igualmente. Só fica. Em seguida, vamos chamar Ana Lungov. Vamos pedir ao Dr. Jorge Arkashov que faça a entrega da medalha à senhora Ana Lungov. Em seguida, vamos chamar a senhora Ana Volkov Karastan. O Dr. Jorge Kosikov, que tenha a oportunidade de transmitir a medalha. Em seguida, vamos chamar a senhora Catarina Duque. Pedir ao Constantino para fazer entrega. Vamos chamar a senhora Elizabeth Uzum. Vamos chamar o Dr. Jorge Kosikov para fazer a entrega da Dona Elizabeth Uzum. Em seguida, vamos homenagear a senhora Ekaterine Kutiji. Vamos pedir ao Dr. Xavier que faça a homenagem. Parabéns. Outro homenageado nosso é o senhor Georgi Karastan. Vamos pegar o senhor Boiko Goder para prestar homenagem ao senhor Georgi Karastan. A gente gostaria também nesse exato momento, a gente gostaria de chamar uma outra homenageada, que é a dona Teodora Pazlar. E gostaria que fosse feita a homenagem pelo Padre Pedro, entregar Padre Jorge. Em seguida, vamos chamar a
a senhora Helena Milosé. Eu chamaria o Jorge Agachov para fazer a entrega. Na minha frente, vai fazer tudo. Em seguida, a gente chamaria o senhor Jorge Delizoikov. E para fazer a homenagem, a gente chamaria o Pedro Constantino. Na sequência das nossas homenagens, a gente gostaria de também entregar medalha para um dos grandes incentivadores da formação da Associação Cultural do Povo Búlgaro no Brasil, o senhor Júlio Dimov. Para entregar para o senhor Júlio Dimov, gostaria que o senhor Volker Robert fizesse entrega da medalha. Em seguida, nós queremos chamar para ser homenageada também a senhora Kátia Yalanov. Chamaria o senhor Pedro para homenagear a senhora Kátia Yalanov. Cuidado aqui, tá? Outro homenageado será o senhor Miguel Stankov. Para entregar a medalha, Pedro Constantino. Em seguida, vamos chamar o Sr. Teodósio Copaci. Dá licença, só um minutinho, por favor. Sr. Teodósio Copaci. Pega aquele outro. Em seguida, vamos chamar
a senhora Barbara Uzum. Chamaria o Jorge Agachó para fazer homenagem. Barbara. Em seguida, vamos chamar a senhora Estefanida Alavatsky. Eu pediria ao Dr. Jorge Kossipov que é secretário. Alavatsky. Na sequência de homenagens, a gente gostaria de chamar a dona Tana Pizarro para ser homenageada. Para a entrega da medalha, eu chamaria o Dr. Jorge Agachó para fazer a entrega. O Dr. Jorge vai falar, dar uma palavrinha agora, e em seguida eu gostaria que todos nos acompanhassem até a estação do trem, porque eles vão realmente reviver o momento da chegada aqui no Brasil. Então todos eles vão fazer uma viagem de 15 minutinhos e vão retornar. Gostaria muito que os senhores permanecessem para dividir com a gente esse momento. Esse momento é de grande emoção. Nós lutamos, procurando, investigamos para descobrir os remanescentes dessa heróica viagem dos imigrantes búlgaros, gagaúzos e pescadores. Lamentavelmente não conseguimos encontrar a todos, mas os que conseguimos encontrar estão nos dando a honra de sua presença, porque são os legítimos representantes da nossa colônia búlgara, gagaúza e pescadora. Eles que aqui estão, como os demais que também aqui estão, principalmente eles agora estão sendo homenageados com uma lembrança, pequena lembrança nossa do seu Heloísio, de sua viagem, de sua saga heróica de ir ao Brasil. A todos eles, antes de encerrarmos, temos mais duas pessoas a serem homenageadas. Ana Terzi, e eu pediria ao Pedro Constantino que fizesse a homenagem. Que tem um carinho e uma emoção muito forte, porque
um amigo de infância. Então, a justa homenagem ao Dr. Jorge. Que tem sido um dos grandes baluartes, tem sido uma das grandes personalidades em historiar, em resgatar, em contar as nossas realidades. E é um orgulho muito grande tê-lo aqui, ouvi-lo nesses próximos minutos, antes de nós fazermos a simbólica homenagem de viagem dos nossos imigrantes. E Dr. Jorge vai pronunciar umas palavras sobre o evento, sobre a realidade e sobre esse momento festivo. Ó, tá balançando aqui a câmera. A minha palavra final rápida, justamente com respeito a essas pessoas que estão aqui, que naturalmente devem estar um pouco cansadas. Agora começando o programa. O que eu quero dizer é rápido nas palavras é o seguinte: aqui no Brasil nós temos o que chama de brasilidade, que é um sentimento ligado à nação. Nós temos também da Bulgária a bulgaridade. Essa bulgaridade nós podemos dizer em búlgaro bulgarština. E é isso que faz com que nós aqui estejamos presentes, exatamente porque corre nas nossas veias esse sangue, que, como diziam meus pais, esse sangue não é água. Como diziam nossos pais, ou especificamente meu pai, nem que você se lave e se banhe 1000 vezes no mar, você não deixará de ser um pobre. A mesma coisa eu vejo lá no Uruguai, uma família que foi, há uns tempos, reimigradas do Brasil para o Uruguai, onde a menina foi impedida de falar o búlgaro na escola, porque era a única língua que ela sabia falar. E a professora uruguaia diz: você está proibida de falar o búlgaro aqui. E ela volta para casa e diz para o pai: eu não quero mais falar búlgaro, eu quero falar uruguaio. Aí o pai diz: na verdade você continua sendo a minha filha amada, mas não se esqueça, nós sempre seremos búlgaros. Esse espírito que eu queria falar rapidamente para vocês, para marcar a presença aqui também dos gagaúzos. A Gagaúzia é uma república pequena que está lá dentro, encravada dentro da Moldávia, mas que vem junto com os búlgaros, saindo do tempo do Império Otomano, para a saída e fuga daquele império opressor. Então é diante desse clima gagaúzo, desse clima búlgaro, é que nós então queremos que se transmita esse espírito de solidariedade, de união e de continuidade. Esta é a palavra-chave que o nosso presidente deixou bem marcada aqui. Nós precisamos continuar, nós somos uma minoria, e toda minoria, como dizia agora o doutor Emanuel Carapurnala, que é promotor público de Uberaba, que está aqui presente, filho de Gagaúzo, eu dizia a ele que a minoria é a minoria sempre coesa. E é essa minoria que nos dá força. E é por isso, então, que deve haver essa continuidade. Mas dois pontos marcaram tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Uma época em que o próprio Dr. Argachov, lá para trás,
tentou fazer essa associação. Foi impedido politicamente, numa época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde se dava aos eslavos a denominação de comunista. Então, por isso ele foi impedido. Mais tarde, o que nós tivemos? A exposição histórica. Está ali o quadro mostrando os 70 anos da imigração, da exposição que foi feita aqui. São dois marcos históricos. Acima disso, neste ano que foi feito, o senhor Júlio Dimo é que protagonizou toda essa possibilidade. Através dele nasceu esta associação. Eu digo mais, através dele é que eu procurei estender a história dos Kossikoff para a história búlgara. Então, o que aconteceu na verdade? São passos prolongados, firmes em direção ao momento atual, ao momento presente. E é por isso então que nós não podemos deixar de registrar tudo isso de uma forma em que a ampliação da história ficou consignada num livro. Esse livro a maioria dos senhores já conhece e que foi publicado e lançado no ano passado. E coube a mim dar continuidade a essa pesquisa. Há uma continuidade em que nós vamos explorar o que aconteceu em cada colônia búlgara. É na colônia 70, Esperança, Concórdia lá em Ibiporã, no Paraná, Terra Rica, todas essas colônias que são inúmeras, mas que vale a pena falar delas. Colônia Prata, onde a maioria era de gagaúzos. A Concórdia, também da cidade de Buri, lá no sul do estado de São Paulo. A Nova Bessarabia, talvez muitos não tenham ouvido falar na Nova Bessarabia, mas ela foi criada como uma colônia lá em Santo Anastácio, hoje Mirante do Paranapanema. Colônia que cresceu e deixou e ficou raízes. A colônia Aurora, quantos aí já não ouviram falar na Aurora? A colônia Terenos, onde fica Terenos? Mato Grosso, lá também o pessoal constituiu, naquela época, 1926, 28, 30, 40, também uma colônia. E mais ainda, Erechim, no Rio Grande do Sul. E finalmente, no Uruguai, lá em Paissandu, lá em Soriano. Tudo isso, esse novo livro pretende dar as informações, as fotografias, as famílias que participaram. Pois bem, o que acontece como finalização, para não estender muito, é dizer para vocês que fala-se em cidadania para a obtenção da cidadania búlgara. Nós queremos essa cidadania. Nós queremos que isso seja concedido, porque a base dela é o jus sanguinis, isto é o direito do sangue, é o direito sanguíneo da Constituição búlgara. É daí é que vem o direito dos atuais descendentes de obterem essa cidadania. Mas vejam a ironia do destino. Sabe quem está concedendo a cidadania europeia para nós, descendentes de búlgaros? A Romênia. Ironia por quê? Porque ela é que praticamente forçou a saída dos búlgaros para fora da Bessarabia. Mas, como o passaporte é romeno, eles são considerados romenos perante as leis romenas. Então, muitos, hoje, descendentes de búlgaros, conseguem a cidadania romena. É uma ironia muito grande do destino. Mas, ainda temos a esperança de que a Bulgária também venha abrir um pouco os horizontes para receber esses seus filhos, que somos nós, que também temos direito a essa cidadania, justamente porque há o direito sanguíneo. Muito obrigado.
Bem, nós ainda vamos ter mais 2 momentos solenes. Para fazer um passeio, um trajeto. 20 para 5 ele deve sair. Então, nós, a partir daqui, vamos nos deslocar até a estação. E em seguida vamos fazer esse passeio simbólico e retornamos para uma apresentação de danças típicas aqui logo em frente ao memorial. E no dia de hoje nós estendemos as solenidades com o jantar na Churrascaria Grill, na Avenida Tancredo Neves, com adesão com Sônia e com Jacinto. Então, para o momento, vamos nos deslocar até a estação para que nós possamos continuar com as nossas programações. O Dr. Jorge pediu ainda que todos tivessem em mente que ele passe uma mensagem dizendo que o próximo livro dele ficará para o mês de março de 2007. Então você já tem a oportunidade de contar com esse material ilustríssimo. Nós ficamos bastante felizes pelas informações que a gente recebeu no dia de hoje. Nós estamos bastante contentes com a presença de todos e esperamos que tenhamos agradado as informações que todos gostariam de receber. Até aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que foram embora, infelizmente, que gostariam de estar presente aqui, como a gente tem um parente, o senhor João Beckhoff, gostaria de estar conosco, mas infelizmente ele foi para o outro mundo. Como as demais pessoas que gostariam de serem homenageadas no dia de hoje. A Sônia tem ainda uma mensagem. Tem uma pessoa que está presente que não foi homenageada, Dona Família Bacardi, Emiliana Bacardi. Essa senhora veio de Campo Grande para participar. Realmente, nesses momentos de encerramento, para passarmos para outra etapa, o Dr. Jorge Argachov, ela é a dona? Antes de encerrarmos, então, a homenagem à senhora Emiliana Bacardi. Bacardi. A senhora Ana Arthur Cavallo. Dr. Jorge, por gentileza, uma homenagem. Teria mais alguma outra de nossos homenageados ou podemos passar a palavra para o Dr. Jorge? Dr. Jorge, que heroicamente aportaram aqui no Brasil. Nós, em seguida a estas homenagens, vamos oferecer um trajeto de trem, trajeto histórico, relembrando, embora por poucos minutos, a vinda dele naquela época para o Brasil, a indicação. E quero agradecer aqui a presença do representante do Sr. Cônsul da República da Bulgária, Sr. Wojciech Kodev, que trouxe reforçar a homenagem do senhor embaixador, que por telefone me disse
estava orgulhoso da nossa organização e vai envidar todos os esforços para nos dar apoio de vermos crescer como uma etnia homogênea e biológica. Portanto, nossas palmas para o senhor embaixador, o senhor Nicolau, da República Brasileira. Última homenagem desta tarde, eu vou homenagear o senhor Sava Divov e após esse momento nós nos deslocaremos até a estação. Obrigado.